Eu desliguei mesmo. Ah, tá. Tassiele tá sem áudio. Tá todo mundo sem áudio, menos a Laline. E eu. Eu tô trabalhando enquanto eu falando com vocês no computador. É um olho em vocês e eu no computador. Bárbara, eu tô vendo tu fazer o jogo da mímica, mas eu não tô te ouvindo. Você tá ouvindo ela, Laline? Eu não tô ouvindo. Não, tô não. Tá mudo. Eu vi a Letícia, Agora mas vocês estão me ela não. ouvindo? Oi, Agora sim. Tassi. Eu tenho Agora que tá. desligar meu Então, áudio, porque o eu no problema... celular e fica dando coisa. Fala de novo, Bárbara. Não, é que o problema então é no meu fone. Aham, porque agora é da de te ouvir. Deixa eu pegar o fone. Eu fui lavar o cabelo pra ver vocês. Olha. Ai, que tudo, meu Eu tá não. podre. O terror Eu da também. Márcia. Tô ouvindo a Márcia sensitiva no meu ouvido. Não, a áudio da Márcia gruda. Não sai da sua cabeça, mas nunca. Não sai. Não. Não. Eternamente. Ok. Gente, eu fico parecendo Bilu com esse negócio. Gente, esse Bilu foi no Brasil. O que foi aquilo? Pois é. Meu Deus. Desesperador. Quem viveu... As porras que passava, que saiu na Record, eu fiquei com muito medo daquilo. Eu fiquei noite sem conseguir dormir direito. Ai, Deus. Espera, gente, deixa eu avisar lá no grupinho que a gente já entramos. Eu lembro das noites de sono que eu tive. Eu perdi, no caso. Tem gente entrando. Se entrar alguma criança aqui do nada, não estranho, tá? É só o que tem. Sim, senhora. Eu achei que alguém tinha pedido pra entrar, mas acho que eu só tava louca mesmo. Enfim, vamos lá. A gente hoje tem fofocas, muitos graus de fofoca. Fofoca pra um senhor caralho. Opa, Letícia tá aqui, eu tenho que me controlar, que ela é menor de idade, eu não quero ser presa. Botei Letícia pra ler Daisy Jones. As coisas que ela lê, Bárbara, não chega nem no pé do que tu tá falando aí. Eu acho assim. Ai, meu Deus. Gente, ok. Vamos começar aqui. Esse livro, ele é um surto, né, gente? É um surto. Meu Deus, assim, eu fiquei... Jennifer. Oi, Jennifer. Eu fiquei muito... meu sentimento enquanto eu li era muito dúbio, porque, assim, a minha personagem favorita de longe é a Camila, entendeu? Eu tenho que falar que eu amo a Camila, ela é maravilhosa. Só que ela é muito trouxa, e eu tinha muita vontade de só com a cara dela, porque eu pensava, não é possível. Na hora, lá no final, que foi o que eu escrevi, puta que pariu, né? Quando ela tá conversando com a Daisy Jones, e ela fala assim, ó: decidi que não precisa de um amor perfeito, que não precisa de um marido perfeito, que não precisa de filhos perfeitos, nem de uma vida perfeita, nem nada disso. Quero só o que é meu. Quero o meu amor, meu marido, meus filhos, minha vida, sabendo que meu marido ama outra mulher. Aham, eu também fiquei no ódio lendo isso daí. E aí tem umas cenas antes até que, por exemplo, o Billy, ele é um personagem que eu sentia muita raiva do Billy, porque assim, as entrevistas, elas eram no presente, ou seja, tudo do passado já tinha acontecido. E aí eu percebia que ele não tinha mudado, sabe? Que a forma como ele falava no presente era a forma como ele agia no passado. Isso me deixava muito irritada, porque eu sabia que ele estava com a Camila, tá? Porque fala já entrega tudo, esposa do Billy. Não era ex-esposa do Billy, era esposa do Billy. E aí eu falava, cara, ele tá com a Camila, entendeu? E ele tem esse tipo de pensamento. Tipo, esse é um pensamento muito bizarro com relação ao relacionamento. Eu entendo que tem toda essa discussão quando a gente fala de relacionamento, que o amor é uma escolha, né? Que você se apaixona ao longo da vida por várias pessoas e que você escolhe permanecer com a pessoa com o seu marido, com o amor da sua vida. Não sei se concordo, porque nunca me apaixonei por outra pessoa estando casada, né, gente? Então, assim, a não ser que o Robert Pattinson chegue aí, mas vamos deixar abaixo. Mas, assim, nunca me apaixonei por outra pessoa estando casada, pra eu chegar e falar, ok, nossa, tô apaixonada por esse cara aqui, mas eu vou... Boa noite, Valesca. Eu vou escolher ficar com o meu marido. E aí, esse tipo assim, eu entendia essa valorização da família que eles construíam ali, de tipo,
Mas sei lá, eu achava que a Camila se humilhava demais diante das situações, sabe? Ela era muito compassiva. Eu senti falta de em algum momento ela quebrar o pau, entendeu? Tipo, em momento nenhum, ela foi lá e quebrou o pau. Não. Ela só tava quieta. Sabe o que eu achei também, assim, não sei se foi coisa da minha cabeça, se eu interpretei errado, mas às vezes eu sentia muito o relacionamento dela com o Billy, e tanto dela para com ele, quanto vice-versa, assim. Eu sentia muito uma questão de manter aparências, assim, no sentido de manter aquela união, não necessariamente porque existia amor, mas para manter a vida de casada. Eu senti muito isso quando ela fala sobre a questão do casamento com a mãe, que não vai desistir dele, que não vai deixar. E também quando ela fala com a Daisy no final, ela fala muito sobre isso, essa questão de não querer deixar o marido, que não vai perder o casamento. Eu senti como se ela desse muito valor assim ao ponto, à instituição em si, casamento, e não necessariamente à relação entre eles dois. Porque pelo menos eu entendi que ali houve traição de ambas as partes, né? Houve dele com ela, mas também houve dela com ele, no momento que ela menciona, ele menciona aquele amigo dela de escola. Então, se houve uma traição também dela, então, para mim, isso não demonstra necessariamente um amor desenfreado e cego, louco que ela sentia por ele. Mas também que era muito a questão de posse e também de aparências. Pelo menos eu senti isso em alguns momentos. Eu acho que era uma questão muito comum em relacionamentos naquela época. Essa questão de não vou me separar, sabe, eu vou manter aqui o relacionamento, especialmente entre pessoas famosas. Eu acho que tinha muito isso, assim, de que você sabia que o pau tava comendo ali fora, mas você fazia a vista grossa, entendeu? Em nome do seu relacionamento, assim. Eu acho que existia um pouco isso. Eu não sei se ela pensava muito nas aparências, porque talvez ela pensasse muito nesse rolê da instituição do casamento, sabe? De que a instituição do casamento era uma coisa acima dela como pessoa, ou do amor próprio, de todas essas questões. Eu sei que ela gostava muito dele, eu sentia que ela gostava muito dele, e que ela tinha um pouco da sensação de salvar ele, assim, sabe? De que ela sabia que ele precisava dela para se manter a salvo. Eu acho muito, parando para refletir agora, que a Camila, talvez ela tivesse mais um sentimento de pena com relação a tudo ali. Tipo, ela sabia que se não tivesse ela e as filhas, ele ia se perder nas drogas e ia morrer, sabe? Então, às vezes eu tenho essa sensação de que ela tinha um pouco dessa questão de responsabilidade, talvez, sabe? De que se não fosse por ela, ele ia se afundar nas drogas. Porque é o que aconteceria se ele, por exemplo, ficasse com a Daisy Jones? Eles dois iam morrer. Não ia ter um pós, sabe? Se eles dois ficassem juntos ali. Porque eles dois eram altamente destrutivos. Tanto que na cena final do bar ali, que ele bebe, o que faz ele parar de beber é ver a foto das filhas. A partir do momento que ele vê a foto das filhas, ele vai lá e volta pro caminho. E é louco pensar que ela teve toda aquela conversa com a Daisy Jones no final e ele nunca soube. Porque ele fala ali que ele nunca soube porque que a Daisy Jones foi embora. Ou seja, ela nunca falou pra ele que ela foi lá no quarto e ela conversou com a Daisy. Mas eu fiquei curiosa com ela no final, dizendo que ele deveria ir atrás dele. Na moral, eu fiquei furiosa. Eu digo, ela não queria tal. Aí, porque ela morreu, ela libera o cara. Meu sentimento de posse não me permite isso. Se eu morri, vai ficar inteiro. Ela Eu teve achei todo aquele negócio de dizer a Daisy que fosse embora, de mandar ela embora. Ela literalmente mandou a Daisy embora para ela ficar com o marido e no final chegar. Não, fica com ele só porque eu tô morrendo aqui. A Andressa tá que aquele meio final me matou. Eu acho que poderíamos ficar meio. Fato. Concordo. Eu achei a Camila um pouco manipuladora. Primeiro porque quando ela foi apresentada ali no livro, não sei, não lembro exatamente quem que falou dela, acho que foi aquela amiga da Daisy, né, quando conheceu ela. Karen. Ou a Karen. Ela falou, né, já em situações cotidianas, dava para perceber quem estava muito atento o quanto ela era manipuladora e ela conseguia sempre o que ela queria de uma forma muito sutil. Então, eu acho que foi isso que ela fez. Eu acho que ela tinha, assim, um sentimento de posse. Eu acho que não era uma coisa, assim, só simples, sabe? Eu acho que era muito mais complexo. Era querer proteger a filha dela,
a família dela, manter o status, e também acho que era um pouco disso do que você falou, de que naquela época realmente era assim. Um próprio exemplo de casal assim é o Elvis, né? Ele traiu adoidado a esposa dele, e depois de um tempo eles terminaram, e não foi por conta das traições, foi por conta do tanto de drogas que ele estava usando também ali, de remédios, enfim, na época. Então, lembrei disso também, lendo, sabe, o livro ali da Daisy Jones. Mas eu fiquei um pouco irritada. Eu gosto da Camila, mas eu fiquei irritada com o final também, porque daí me deu a sensação de que realmente era manipulação, sabe? Tipo, agora que eu não estou mais aqui, pode pegar. Você é a segunda opção. Mas eu confesso que eu não achei o final pensando que ela tinha liberado ele para ficar com a Daisy Jones. Eu pensei mais que ela tinha. Que eu acho que eu pensei mais que a Daisy Jones nunca voltaria a conversar com o Billy, sabendo que a Camila estava viva. E eu senti que foi mais no sentido assim de amizade, sabe? De agora vocês podem. Talvez até esse sentimento de paixão, porque eu não acho que eles se amaram, Daisy Jones e Billy. Eu acho que eles tiveram uma paixão, aquele fogo ali de que eles estavam experimentando todas aquelas coisas juntos e de que eles estavam sentindo aquelas músicas e foi. Porque se fosse amor de verdade, talvez o Billy tivesse aberto mão da Camila. Mas eu acho que foi realmente aquela paixão, aquele fogo ali de, nossa, olha essa mulher maravilhosa, e esse cara, como ele é incrível. E aí, eles não conseguiriam lidar com aquilo naquele momento. Então, eu, particularmente, quando eu li o e-mail da Camila, o que eu senti foi que ela falou: ó, acho que agora esse amor já morreu, entendeu? Então, vocês podem, sei lá, escrever música que era o que vocês eram bons fazendo juntos. Porque eu não acho que ela pensava que o Billy ia realmente ficar com a Daisy, sabe? Eu tive muito essa sensação de que ela liberou o marido pra outra mulher. Não sei. Não senti muito. Eu tive também. Eu achei que foi uma liberada. Meu marido tá livre agora. Agora eu vou rir, pode ir. Eu não iria liberar meu marido jamais. Nem nunca. Eu também não. E mesmo assim, mesmo que eu acho que para tipo, ela faz uma música com ela, certo? Mas por que não antes dela morrer? Por que não ela não contar, por exemplo, a conversa que ela teve no hotel, se ela não achava que eles tiveram, assim, algo muito tórrido e tal? Porque quando ela fala com a Daisy, ela fala muito sobre essa questão de atração, né? Eu percebi nesse sentido. Ela estava falando muito nesse quesito religioso, que ela não há de negar que houve. Sim. Mas, assim, se fosse no quesito mais tipo, ela faz uma música no sentido de amizade, talvez ela tivesse liberado antes. Talvez ele mais velho, ele mais maduro, ela também. Ela poderia ter liberado antes, né? Mas ela só libera depois que ela morre, ela deixa o e-mail para liberar ele. Então, sei lá. Eu interpretei como realmente vai lá e pode, agora você pode. Eu entendi dessa forma. Eu também não ia liberar o marido. Entre a Daisy e o Billy é mais uma identificação. Tipo, o Billy vê todo mundo da banda como meio que inferior a ele. Tanto que ele sempre se acha o maior, né? Ele nunca deu mais espaço para os outros. Tanto que o irmão dele até comenta isso. Eu acho que na hora que ele encontra a Daisy e ele vê alguém com tanta autoridade como ele na música, ele se identifica e rola esse fogo, né? Eu concordo. Ele vê a capacidade também, né? Porque ele se acha o maioral ali, escrevendo tudo sozinho. E aí, quando ele começa a escrever com ela, o negócio bomba. E aí, todas as coisas acontecem ali, tipo, sucesso. A primeira música dele já ser um grande sucesso. E ele, o tempo inteiro, é interessante porque ele é um personagem que, assim, eu sentia muita raiva dele, porque depois eu fiquei me questionando, será que a raiva que eu sinto desse cara, ela é realmente verdadeiro ou é só porque eu odeio homens, né? Mas eu fiquei assim, com aquela sensação de que ele, a partir do momento que ele volta da reabilitação, que ele conhece a Daisy e que todas as coisas começam a se desenrolar, que ele é muito cuidadoso, sabe? Ele sabe aonde vai apertar o calo dele, ele sabe aonde ele pode se descontrolar, ele percebe o que ele tá sentindo pela Daisy, mas ele tá o tempo inteiro colocando o pé pra trás, e ele vai o tempo inteiro ali tentando não cair em tentação. E isso é interessante do personagem, que ele sabe que ele pode cair em tentação, e ele tá o tempo inteiro tentando não cair em tentação.
E a gente vê em muitas cenas isso, tanto com relação à própria Daisy, quanto com relação ao álcool e às drogas. Mas tem alguns momentos que é muito forte essa atração que eles dois têm, né? Especialmente no palco. E eu acho que isso é interessante porque é o tipo de sentimento que ele não tem com a Camila, porque ela não tá na música. Então, a Daisy desperta um lado de desejo dele que ele não tem para com a esposa, porque a esposa não tem nem esse tipo de ligação com ele. E isso é um ponto interessante, assim, da história, porque ele é um personagem realmente que, enquanto eu lia algumas falas, por exemplo, a questão mesmo da mixagem ali de Aurora, eu fiquei bem pistola com ele, sabe, ignorar tudo que a galera tinha feito e fazer tudo do jeito que ele queria fazer. Eu acho que ele é muito egocêntrico e egoísta em muitos momentos do livro, até com a própria Camila, quando ela desabafa com a Karen e fala que ela está exausta, que as crianças não dormem, que ela faz tudo sozinha e que a gente não tem essa visão dela. Que a gente pensa o tempo inteiro que ela tem uma vida ali muito tranquila. Nossa, eu pensava, nossa, deve estar rodeada de babás essa mulher em casa, né? Fazendo merda nenhuma. E aí ela chega e fala que ela tá exausta. E aí eu fico, que o cara fica 20 horas no estúdio e ele chega em casa e ela é super complacente. Então isso também gera essa questão com relação a Camila, de que ela não fala sobre como ela tá se sentindo mal para ele, sabe? Ela desabafa com outras pessoas, mas eu tenho um pouco da sensação realmente de que ela tem o medo de perder ele e de forçar ele a ser mais familiar, a ter que diminuir o tempo no trabalho e tal, para cuidar das crianças junto com ela, e disso acabar afastando ele dela. Então vem desse sentimento de posse também que ela tem, né? Todas mudas, gosto assim. Eu acho que, parando para pensar, assim, o Billy me irritou também em vários momentos. Nossa, que personagem chato do cacete, cara. Meu, era para ser o protagonista mais legal e empolgante. Tipo, eu não ia conseguir conviver com ele. Mas, enfim, eu acho que a Daisy e a Camila também são metáforas para a recuperação dele, de certa forma, porque a Camila é aquele oásis, né? Aquele lugar para onde ele corre, para ele poder não estar, né, naquele mundo que ele tanto gosta de estar, porque dava a impressão de que ele realmente gostava daquela vida ali, né? Em alguns momentos ele até fala, né? Ele gostava de estar ali, ele gostava do caos. Ele até chegou a invejar a Daisy ali numa festa louca que ela foi. E eu acho que a Daisy justamente era mais uma droga para ele, no caso, né? Tipo, mais uma coisa que ele não podia ter. Então, eu acho que ficou muito conflitante na cabeça dele a questão de o que era amor, o que era paixão, o que era sentimento. Porque eu não vi em nenhum momento do livro ele falar dessa forma, assim, tão admirado da Camila, sabe? Tipo, ele elogiava ela e tal, mas... No começo ele fala dessa forma mais admirada, assim, mas depois ele não fala mais. E da Daisy, ele, mesmo tendo aquele hatezinho ali dos dois, né, a briga e tal, ele falava muito, elogiava muito ela, quem ela era e tal, então, não sei, é uma coisa meio dúbia, assim, né, mas fiquei muito chateada na parte que ele fala pro irmão dele, que estava passando por uma fase difícil, ele cagou, sabe? Uhum, sim. É muito egoísta. Ele é muito egoísta. Tem um momento aqui que eu até separei, que é numa hora que ele tá falando sobre casamento. Nessa parte, eu fiz muitas marcações que ele fala assim, ó. Tipo, ela, Camila, né, sabia que Daisy era. Ela sabia que as coisas. O que estou querendo dizer é que num casamento, a gente não precisa falar tudo que sente. Aí depois ele fala, parece loucura eu e a Camila nunca termos falado abertamente sobre Daisy Jones. Porque ela era um fator importante na nossa vida, era óbvio. Aí depois ele fala, eu até escrevi aqui, ó, pelo amor de Deus. Ele fala assim, ó, quando você ama alguém de verdade, às vezes a pessoa pode querer coisas que vão te magoar, mas vale a pena se magoar mesmo assim. Amar é perdoar, ter paciência e fé. E de vez em quando levar um murro no estômago. Eu falei, o que isso aqui é a Bíblia? Aí depois ele fez, não tenho tolerância nenhuma para pessoas que não fazem valer a fé que os outros depositam nela. Nenhuma consideração mesmo. Ele me falou isso. Para logo em seguida, mais à frente, ele cantar com a Daisy Jones no show, no programa lá e ficar olhando para Daisy Jones. E isso aqui
Ele falou depois de tudo, porque ele tá velho quando ele tá falando isso aqui, entendeu? Ele tá velho quando ele tá falando isso aqui. Então, ele fala isso sabendo que ele não fez valer a pena a fé que a Camila depositou nele. Ah, não, a Bárbara revoltada é maravilhoso. Gente, eu ficava revoltada com esse macho. Mas a Camila também... Gente, o que é aquela cena que ela sobe no ônibus e ele tá lá, literalmente, no meio ela do fala, mar. eu vou levar... Não, e sabe o que é pior? Me encontrar. Sabe o que é pior? Para mim, o que mais me chocou de tudo isso no final foi saber que ele estava contando isso para a filha dele. Tipo, a filha dele estava ali na frente, ouvindo tudo aquilo ali, imaginando a cena. Tudo bom? A humilhação que a mãe dela passou com esse cara. Sim. Ali eu já tinha largado tudo já. Ai, gente, foi desesperador. Meu Deus. Gente. Mas então vamos... fala. Olha, Letícia. Mas eu tô pensando aqui agora, e sobre essa, principalmente pensando agora sobre a série, eu tô achando que a galera vai idolatrar o casal Daisy e Billy. Com certeza. Porque a série vai dar uma romantizada, e isso me preocupa absurdamente. E eu acho que a série vai tirar muito a isso. droga. Eu acho que a série vai tirar muito a droga. Eu não acho que a série vai carregar. Vai. E aí me preocupa ainda mais, porque no livro a gente sabe como é que funciona. As pessoas vão idolatrar esse casal que é completamente tóxico e muito adolescente assiste, sei lá, cara. Isso pra mim virou uma preocupação tão grande em cima da série. Eu acho que vão mesmo. Mas eu acho que eles vão amenizar muito na série. Eu tenho essa sensação de que eles vão amenizar muito. Bem suave, assim. Vai ser aquele triângulo amoroso, assim, que você vai realmente ficar, nossa, será que eu torço pra um, será que eu torço pra outro? Sem ter todo esse fundo, né? Porque vamos falar de Daisy Jones, a menina com 16 anos, 14 ou 16? Acho que 14. Ela é muito Começou louco, com 14. Né? Porque ela vem de uma família rica, em que os pais não se importavam muito com ela. E aí ela tá ali, cresceu na Califórnia, cidade do rock, um monte de gente ali, e ela desde cedo... É muito bizarra essa relação dela com os pais, né? Porque realmente os pais não se importavam nada com ela, onde ela estava, o que ela estava fazendo, que horas ela voltava, onde ela estava vivendo. Era tipo um relacionamento completamente abstrato. E ela é uma personagem muito interessante, porque ao mesmo tempo em que você sente vontade de culpar ela por algumas situações, você fala, cara, como é que eu posso culpar essa pessoa? Essa pessoa não tem nenhuma estrutura de nada. Não tem nenhum tipo de apoio, não teve nenhum tipo de ensinamento, ela não tem nada. Como é que eu culpo essa pessoa sobre qualquer coisa ou qualquer ação que ela tem aqui? E ela é uma pessoa muito livre, né? Esse dom que ela nasceu, o dom de cantar, então ela não precisou aprender, não precisou se esforçar, de certa maneira, apesar de que ela tem essa visão, mas a gente, enquanto está lendo, percebe que ela passou por coisas que ela não deveria ter passado e que é essa madurez que ela tem, entre muitas aspas, porque ela não é nada madura, mas que esse crescimento, né, dela vem muito dessas experiências que ela viveu, que ela não deveria ter vivenciado na época em que ela vivenciou. Então ela é uma personagem muito complexa. E eu acho que, de certa maneira, o que ela enxerga na Camila e o respeito que ela sente pela Camila, porque ela se sente muito culpada em gostar do Billy, e ela respeita muito a Camila é porque ela enxerga ali uma pessoa que ela nunca vai ser, porque ela não se vê daquele jeito. E é muito interessante quando ela pensa naquela parte do ser mãe, né? Que quando o Ed brinca com ela, o Ed ou é o Warren, não lembro, que ela ia ser uma tia muito incrível, e ela pensa, putz, se eu vou ser uma tia muito boa é porque eu nunca vou ser uma boa mãe. E você tem esse parâmetro vindo ali. Até uma música que o povo pensa muito que ela escreveu para o Billy, é uma música que ela escreveu para um filho que ela pensa que ela nunca vai ter, né? E ela adota, né, os filhos dela. E é muito interessante porque ela realmente é uma personagem que gera empatia na gente, ao mesmo tempo que gera antipatia, porque tem muitos momentos que eu via, assim, ela vivendo aquilo e pensando, cara, como é que você não pensa que você tem que sair disso aqui? Como é que você não pensa que você tem que sair disso aqui? Tipo, não é possível, não entrava na minha cabeça. E quando ela casa com o Nick, eu pensei muito no relacionamento da Amy Winehouse e do marido, né? Que era uma pessoa que
Tava ali o tempo inteiro incentivando a Amy a se drogar e querendo o dinheiro dela. E você via desde o princípio que o Nick estava querendo isso da Daisy Jones. Então, ela é uma personagem que tem muitas camadas e que passa por muitas coisas. E eu tô muito curiosa para ver como ela vai ser nas telonas, apesar de que eu acho que ela não vai passar metade do que ela passa no livro, assim. Então, contem o que vocês acham da Daisy Jones. Eu fiquei chocada, assim, em como que ela conseguia formar 3 frases inteiras com o tanto de droga que ela consumia. Foi uma coisa, assim, que eu comentei no grupo, assim, tem a ver um pouco, nem tanto, mas tem a ver, foi essa questão das drogas. Me incomodou muito no livro. Porque, como a Bárbara estava falando, que acha que na série eles vão dar, óbvio, uma boa amenizada. Mas a questão é, eu sou professora de ensino médio. E aí eu chego na escola, eu vejo um monte de adolescentes. Pronto, eu cheguei hoje para dar de manhã aula numa sala que eu contei, tinha 11 alunas lendo Daisy Jones por conta da série. E aí, o que me ficou na minha mente foi, no livro, fala muito sobre essa questão do consumo de drogas, mas não mostra a consequência desse consumo. A única consequência que a gente vê é a questão do Billy, mas mesmo assim ele vai lá, se trata, se interna, sai depois de 2 meses e vive uma vida perfeita, entre aspas, né? A gente sabe que tem os problemas, mas não relacionados necessariamente à droga. O problema dele é muito mais relacionado à vida amorosa dele do que às drogas. E isso me pega demais, porque eu fico pensando, como é que tipo, faz um livro em que você tem uma certa, não necessariamente, mas uma certa romantização nesse sentido. Expor tantas drogas muito pesadas, que causam danos muito permanentes, e aí não mostra nada. Porque, assim, pra ser bem sincera, eu achei que no final eles iam morrer. Eu tava esperando Eu ela morrer. esperei uma overdose de alguém, pelo menos do Nick, que entrou Eu ali na esperei série do nada. que ela ia morrer. Não que quando deu aquela cena que ela tá lá no hotel com ele, que ela tem uma overdose e tal, eu pensei, eu disse, agora vamos falar sobre isso. Mas não. Ele fica, ela acorda por ela mesma e no outro dia sai, vive a vida dela tranquila. Então eu achei isso muito pesado, assim, essa não mostrar essa consequência das drogas. Porque isso pra gente que já tem cabeça, etc., é um ponto. Mas para quem é adolescente, que é grande parte do público desse livro, não vê dessa forma. Romantiza muitas coisas. Sim. Boa noite, meninas. Boa noite. Oi. Eu queria falar assim que quando eu comecei a ler Daisy Jones, eu vi muito da Daisy a Janis Joplin. Eu acho que pode ter sido uma referência da autora, porque ela é totalmente a Janis. Para quem conheceu ela, assim, né, quem gosta dela e que pesquisou a carreira, pesquisou a vida pessoal dela, é idêntica à Daisy, principalmente na parte dos relacionamentos, das drogas. Então, e sobre a série, eu vejo assim também o medo de realmente romantizarem essa parte. Porque a gente vê muitas séries adolescentes deles usando drogas, deles bebendo, como uma coisa tipo super normal e que não tá tudo bem. Acho que a única série que aponta os contras, né, mostra muito bem isso, é Euforia. Acho que é a única assim que mostra, né, todos os lados. Mas de resto, muitas dessas séries romantizam demais. E o meu medo de Daisy Jones era isso, eles realmente trazerem essa versão romantizada das drogas, a versão romântica, entendeu? Das drogas, das bandas, das músicas e tal, da fama. Ela usa drogas para compor, para poder ficar feliz, mas qual é o resultado disso tudo? Será que a série vai conseguir mostrar isso? E também a Daisy é uma personagem muito complexa, eu acho que a série não vai conseguir passar tudo isso, entendeu? Porque ela tem realmente muitas e muitas camadas que para uma série, até mesmo para uma série que é uma coisa mais longa, né, não vai dar para mostrar tudo. Eu acho que é muito difícil, especialmente porque a gente não tá na cabeça da Daisy em muitos momentos da série, sabe? Tipo, é muito de. Eu acho que a gente tá muito mais na cabeça do Billy. A gente sente muito mais o Billy. E como a Daisy, ela tá sempre muito drogada, muito aérea, a gente não consegue se infiltrar nela e saber como é que ela tá se sentindo de verdade, o que ela tá pensando de verdade. Isso é muito interessante. Eu gosto também assim, quando eu li a primeira vez Daisy Jones, eu senti muito também esse rolê da droga, assim, de que era uma coisa muito natural, sabe? E eu ficava, cara, como é que
que esse rolê é tão natural assim, né? E aí eu entendo que naquela época, de fato, era natural. Se você for assistir filmes e de bandas e biografias, se você for ler, é muito comum, muito comum. E realmente era isso, sabe? É uma verdade nua e crua, mas muita gente aí morreu de overdose durante esse período. Muita gente bateu as botas mesmo. Senti falta. Fumar era até chique, exatamente, Paloma. Fumar era chique demais, gente. E eu espero que na série. Eu sei que a série vai ser mais leve, porque pelos trailers já dá pra perceber isso. Então, eu espero que talvez esse tema não seja abordado para ele não ser abordado de maneira leviana, sabe? Então, talvez eles deem aquela passada de pano ali, mas não sei, porque pelos trailers não tá parecendo que vai trazer esse peso todo. Parece que vai trazer mais realmente uma história de amor e música, e é isso aí, entendeu? Então, eu tô curiosa pra saber. Eu tô com medo deles mudarem o final, juro pra vocês. Tô com um pouco de medo deles botarem a Daisy Jones pra ficar com o Billy, mas vamos orar. Oi, gente, Uma... eu tava Fale. caladinha porque meu sobrinho tava aqui do lado, aí ele chora por qualquer coisa. Ele é muito pequenininho. Só que aí, essa questão da série é até complicado, porque, tipo, eles vão fazer a questão das entrevistas, né? Então, a gente tem no livro os personagens contando. Pra gente, é basicamente só eles contando e imaginando as cenas. Só que na série, não dá pra eles narrarem tudo. Então, a gente não vai ter as vozes deles narrando em cima das cenas. Então, é até mais difícil ter realmente os pensamentos dele, porque a gente vai ver a cena por cima, a gente vai ver o que está Se acontecendo. A gente não tem desenvolvendo. os pensamentos deles como a gente tem no livro enquanto eles estão contando. Porque a cena é só a cena. Ia ficar muito estranho eles contando tudo. Eu acho que vai ser interessante. Talvez eles coloquem como uma narração ali de começa a entrevista, eles começam a contar e a partir de então vem o desenrolar da cena e depois eles terminam contando. Eu tô curiosa para saber como isso vai ser. Eu acho que vai ter uma pegada meio reality show. Como você Eu se também sentiu acho. diante daquela situação, sabe? Passa uma cena e a pessoa pergunta como é que você se sentiu diante daquilo, como é que aquilo te afetou. Eu acho que eles vão trabalhar um pouco dessa maneira, assim, e acho que vai ser interessante. É, o Pete, eu acho que vai ser o personagem que não tá, né, na série, e sinceramente, gente, enquanto eu relia, eu não senti muita falta, não. Não acho que vai ser um personagem que vai fazer, assim, uma falta arrasadora pra gente tem muita coisa para acrescentar. Até o dilema dele de vou sair da banda também não é um dilema assim que você pensa, nossa, vai fazer uma super falta, né? Uhum. Ele é um personagem meio morno ali. Eu acho que eles vão usar ali o Chuck, né? De tipo, o Chuck era o sexto integrante, ele morreu. E agora é Uhum. a Camila, porque o que eles disseram foi que a Camila é quase como uma integrante da banda, que ela vai ter mais presença na série do que ela teve no livro. E que o The Six vai ser meio que como se a Camila fosse parte do rolê ali, né? Os 7 personagens principais. Agora, uma personagem que eu achei muito interessante no livro é a Karen. Eu não lembrava que ela era uma personagem tão interessante e que tem um dilema próprio muito bom. Uhum. Foi a preferida. Foi a que eu mais me identifiquei, assim, que eu mais gostei. Não que os outros eu não gosto, mas ela eu achei ela mais, sei lá, mais humana, não sei. Gostei mais dela. Eu achei ela muito corajosa. Achei ela sensata também, em vários momentos. Pelas Uhum. falas dela, assim. E ela não tinha Agora, intriga com ninguém. esse negócio do Pete, por exemplo, ser meio. Não aparecer tanto, né? Eu fico pensando se isso não é porque, tipo assim, o Billy não dava certa importância, sabe, para os outros personagens, se tipo, o tanto que os personagens apareceram ali não é por conta da importância que o Billy dava para eles, sabe? Eu acho que o Pete, ele tinha uma personalidade já um pouco introspectiva. Ele não estava na banda, assim, não era uma coisa que ele queria, que ele tinha uma paixão, que nós queria para sempre. É. Então ele estava ali, nossa, e tal, e ele não se importava muito com o rolê. Aí, o Ed, por exemplo, era um cara mais egocêntrico, ele queria tá mais no centro, né? Ele era mais invejoso, podemos usar essa palavra até assim. Tipo, ele invejava um pouco o fato de que o Billy era o personagem principal ali da história. E o Warren, né, que é o outro, o baterista ali, eu acho que ele era mais tipo, galera, tô aqui, ó, que legal, vou pegar a mulher, entendeu? Então ele tinha aquela. Porque o Graham traz aquela personalidade do cara que é apaixonado, quero casar. Aí o Ed é o invejosinho.
o Billy é o centro do mundo. O Warren é o tipo roqueirão que tô aqui felizaço, entendeu? Deixa eu ver aqui os comentários. Então, eu acho que o Pete era um personagem meio sem personalidade, talvez. Agora tem cenas igual aquela da música que o Billy fala que não era sobre a Daisy fala que era sobre ela. Aí a série deve mostrar a cena real e o que levou a Daisy a achar isso, sim. Tem parte da entrevista que fica faltando uns detalhes que eles parecem que não quer falar. Talvez a série mostre como foi. Pois é. Também quero ver como eles vão fazer a cena do aborto. Mas eu acho que eles não vão mostrar a cena do aborto. As cenas, né, que tem o Ed brigando com o Billy, assim, é muito engraçado. Pelo menos eu achei muito engraçado, porque parecia duas crianças. Porque era assim, aí o Billy, eu não percebi isso. Então, tipo, eu falei de boa, eu falei tranquilo. E o Ed, ele foi arrogante, ele foi escroto. E aí eu toque de leve a ele. Tem muitas cenas na hora da entrevista que tem isso, né? Que cada um visualiza de uma maneira. Isso é muito legal. Muito engraçado. No começo, gente, eu achava super engraçado, mas depois de uma hora eu comecei a ficar de saco cheio. Eu queria bater na cara do Ed. Pelo amor de Deus, ele não disse nada. É muito engraçado, eu achei. Quer dizer, a gente não sabe se ele não disse. Porque eu acho que vai ter muita cena que vai ter 2 pontos de vista. E aí a cena pra gente tirar nossas conclusões, eu acho. Mas como é que a gente sabe se a cena é a cena mesmo? Eu acho que eles vão colocar as 2 cenas, entendeu? Falando de um jeito e falando de outro jeito. Porque o livro não te conta qual é a verdade. É. O livro que seria interessante se não tivesse... O livro não conta, mas a série é outra história. Eu acho que vão mudar um pouco. Não, eu acho que seria interessante, mas não acontece muito, porque parece que muitas vezes eles fazem séries para pessoas que não entendem nada, e fica explicando tudo, que me irrita bastante. Então, eu acho que manter essa coisa dúbia seria mais interessante, né? Porque foi isso que eu gostei do livro, de você não ter certeza de nada. Exatamente, de ser cada versão da história. Eu acho isso muito legal. De ser eles ali 50 anos depois, não, 40 anos depois, lembrando o bagulho, sabe? E cada um lembrando de um jeito. Isso é muito legal, porque é tipo, completamente... E aí, quem tá falando a verdade? Podia fazer um flashback, a visão do Ed. O Ed vem daquela cena, o Billy todo egocêntrico, vai fazer a visão do Billy, ele falando bem tranquilo assim. Aí você fica, quem tá falando a verdade? Afinal, são 2 pontos de vista, ninguém realmente estava lá, não tem ninguém realmente uma prova real, uma prova que seja verdadeira, que possa dizer sem nenhuma floreio a verdade. Exatamente. Valesca, fala. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu vou falar meio que geral, assim. Eu não vou nem me aprofundar muito nos detalhes, porque vocês já falaram bastante. Vou só falar do que eu achei do livro, né? Eu gostei demais. Eu gostei da forma que foi narrada e da construção da banda, né? Você acompanhar, assim, os integrantes, a formação, o sucesso, né? Então, eu gostei muito dessa parte. Estou muito ansiosa com o lançamento, né, da série, e eu acho que vai ser muito sucesso. Eu acho que muita gente está aguardando, e eu acho, assim, que tem a questão da droga, que as meninas falaram bastante, a gente tem que, até foi comentado também, que nessa época aí era muito um negócio de sexo, droga e rock and roll, né? E rock and roll. Então, estava no auge mesmo, né? Então, muita gente não sabia como lidar, era novidade para muita gente, e era tudo beleza, né? Meio que natural. Então, vamos ver como é que vai ser no filme, né? Na série, porque tem que ter muito cuidado com isso aí, porque hoje em dia a gente não pode ver como eles estavam vendo naquela época, né? Como foi nos anos 70, mais ou menos assim. Então, vamos aguardar. Eu acho que vai ser um sucesso. Que nem o livro, né? O livro também foi um sucesso, apesar que... Também, né, gente? Não for as apostas que a Amazon tá fazendo, a Amazon... O dinheiro que a Amazon tá gastando, gente. É verdade. Eu tô com a voz trêmula, eu fico nervosa demais, não presta para falar, não, com vocês, não, eu fico nervosa. Eu esqueço aqui. Eu esqueço a metade do que eu queria falar, mas é isso mesmo. Eu gostei, amorzinho. Ai, eu amei também. Eu acho que tem muita coisa para desbravar.
É muito louco, porque é muita coisa acontecendo em pouco tempo, né? Tipo, parece que o livro durou anos, assim, é um negócio muito bizarro. E são muitos sentimentos, é um desenrolar muito grande, as coisas acontecem muito rápido. Eu acho que isso vai ser uma coisa boa da gente ver o livro numa série, sabe? Porque a gente vai conseguir dar mais tempo para os acontecimentos, porque parece que tudo acontece muito rápido. Ela casou e ela divorciou, e eu falei, meu Deus do céu, não sei nem com que essa mulher casou, e essa mulher já tá divorciada, e a mulher já tava usando as drogas, que era outra droga, e já tá com outra droga, e eu tô, meu Deus, o que tá acontecendo? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e já compôs uma música, e compôs outra, e tá uma música no sucesso, daqui a pouco tá outra música, era uma chuva de informações, assim, mas é muito interessante. Eu tô muito ansiosa, meu Deus. Daniele, fale que você chegou e eu sei que você gosta de falar. Gente, eu estava aqui aproveitando que vocês estão falando, né, exatamente sobre a Daisy. Eu estava pensando na adaptação no seguinte: se eles cagarem a Daisy igual fizeram com Girl Boss, gente, eu vou ficar muito triste, porque a Girl Boss, a série me fez odiar a personagem, né? Ok, que teve a adaptação lá e ela era chatinha, mas assim, gente, na série ela era insuportável. E eu tô com muito medo deles fazerem a mesma coisa com a Daisy, sabe? Porque ela é um personagem forte, ela é um personagem que, querendo ou não, tá sempre chapada, tudo isso. E, querendo ou não, ela vai ser chata, né, em alguns momentos. Só que eu não tô preparada para eles acabarem com ela igual fizeram no Girl Boss. É isso. Eu não sei se eles... Eu acho que eles não vão acabar. Porque eu acho que eles querem muito chip. Tipo, todo mundo torcendo pelo casal, sabe? E que é o casal Eu acho que errado. vão colocar ela bem como a cantora famosa, tipo, referência e tal, sabe? Eu acho que vai passar meio longe dessa Daisy que a gente viu no livro, sinceramente, assim, pelo que eu vi nos trailers. Eu tô curiosa até com a roupa dela lá, porque se lembra que tinha a descrição da roupa dela, né, no show, Não, tudo, né? já dá para ver que vai ser diferente a capa, né? Eu acho que vai ser uma versão mais suave da Daisy. Vocês pensaram nisso? Eu tô acho muito que vai ansiosa parecer a pela Florence aquela and the Machine. roupa lá A da Florence do piscina. Florence and the Machine. A roupa da piscina é boa. Eu fiquei Sim. pensando, será que eles não botaram o trailer aqui com imagem da Daisy no início, para colocar, fazer ela no início bem certinha e tal, e com o passar da série, né, dos episódios, ela vai se drogando e vai se deteriorando mais. Eu pensei, É uma boa. A Jennifer tá falando que acha que vão tentar deixar a Camila de segundo plano para todos gostarem da Daisy, mas eles falaram que é o contrário, que a Camila tem mais destaque na série do que tem no livro. Então, eu acho que eles vão tentar emplacar bem o triângulo. Vem aí o É o jeito famigerado triângulo, né? que ela não se importa, pronto, essa questão da roupa. Ela se veste tão certinha, isso me preocupa, porque tipo, no livro ela se veste do jeito que ela não tá nem aí. Tanto que tem até uma citação dela que eu deixei anotada, que ela fala que não é a obrigação dela ser Sorolaro escrever dos homens, é a obrigação deles não serem babaca. Aí o jeito que ela tá vestida no filme é assim, tão certinha, eu fiquei pensando, meu Deus, vão tirar o lado E da louca. girl power da Daisy. Pois é, que até a Karen fala bastante disso, né? Que tem ali uma inveja dela. Paloma, pode falar que você levantou a mão. Eu até comentei aí no chat que no trailer a Daisy tá de sapato no show, então já tá errado. Já começou. É verdade, tá errado. Eu achei que eles vão estragar a Camila, porque eu não sei se mais alguém achou, mas eu achei a Camila, assim, de uma evolução feminina sem igual. Então, olha, Gente, nossa, sim. O meu marido te ama, eu sei que ele te ama, mas ele também me ama, você o ama, mas ele não vai me largar e vamos seguir em frente. gente, que a brasileira. Eu sei quem foi que comentou no grupo. Ai, desculpa, Lani. Eu tô dizendo, é isso que eu digo sempre, falta DNA brasileiro nesses personagens. Uma chinela com ali, elas já puxavam arma, elas já davam. Era uma coisa assim, era um personal. Falta o DNA do brasileiro. Era um Tarantino. Tá nesses livros. Eu digo isso, ninguém acredita, mas é verdade. Gente, eu não sei quem foi que falou no grupo que não gostou do final
Mas eu gostei muito do final do livro. Achei que foi assim o ideal, sabe? Porque principalmente pela Camila, mas eu fiquei assim, eu confesso, né, que eu fiquei assim, gente, o que é que tá acontecendo? Foi realmente uma evolução. Não que ela não seja uma personagem que não seja cativante, né? Desde o começo eu achei ela bem cativante, porque ela é uma pessoa que sabe o que ela quer, né? Eu acho que todas as mulheres do livro, elas sabem muito bem o que querem, né? Eu achei bem legal essa parte. Uhum. A gente falou da Camila um pouco antes, assim, que ela é uma personagem que a gente não chegou à conclusão de que se ela tem essa sensação se é o rolê daquela época do casamento e de que ela valorizava muito a instituição do casamento, estava disposta a aceitar as Gaia, e a Gaia que ela deu nele também ali, né? Porque não vamos ser complacentes que ela também deu uma Gaia e Não ele vamos mereceu. passar o pano, né? Não vamos passar pano. Porém, fez certo. E aí, ela tinha esse rolê aí de que ela. De um sentimento de posse também com relação ao Billy, e também um sentimento de culpa, porque ela sabia que ele só estava sóbrio por causa dela. Ou seja, são muitos sentimentos que a gente sente que ela tem. Só que é interessante porque do meio pro final ela morre. E aí. A gente não sabe se o que a gente tá pensando é verdade, porque ela morreu e ela não pode contar pra gente. Ana Paula, tu que levantou a mão, conte para nós. Meu, pior que eu não consigo ter essa sensação dela de que ela é essa pessoa que valoriza muito essa coisa do casamento. Porque eles se conheceram jovens, e aí ela engravidou, e aí foi isso, entendeu? Então, assim, eu não consigo olhar para Camila e pensar assim, não, porque a gente é um casal, a gente tem filhos e a gente tem que ficar. Eu não consigo enxergar ela desse jeito. Juro para vocês, eu não consigo ver ela com essa visão de ser até uma mulher tóxica, porque eu penso muito nela pensando nas filhas dela. Porque por mais que, assim, ela ame o Billy, ela sempre soube que o Billy gostava da Daisy, não dá para saber se ele amava a Daisy, porque o Billy é completamente confuso, uma hora ele ama uma, outra hora ele ama outra hora ele tá doidão, outra hora ele tá tranquilo. Então, eu acho que é muito mais da questão das filhas, de tipo, pensar, cara, se eu largar ele para ficar com as minhas filhas, deixar ele viver com a Daisy, ele vai morrer de overdose, vai acabar os dois mortos de overdose, isso é um fato. E aí as minhas filhas não vão ter o pai. Porque, honestamente, não tem nem o lance do dinheiro, não é nem citado no livro questão de dinheiro, de quanto eles ganham, não é nem isso, não tem nem esse rolê da grana. Então eu fico pensando que, assim, se ela larga, deixa ele morrer, eu acho que ela eu penso nela como até pensaria se as filhas questionassem ela quando crescesse. Ah, mas meu pai era um astro do rock, ele usava muita droga, mas por que você não tirou ele das drogas? Não tivesse lutado pelo meu pai? Tipo, eu sinto ela como esse personagem que pensa muito nas filhas e que queria que as filhas tivessem mais o pai, porque, se eu não me engano, ela, não sei se tem alguma parte no livro, eu não tô lembrado agora, que a relação dele com as filhas, que ela acha muito bonita. Tem. Geralmente as filhas têm uma Tem o relação rolê da muito mais próxima com panqueca o pai. lá. Tem o rolê da panqueca de manhã, que ele falava que tinha brincadeira de Isso. quem vai ter a última panqueca. E a Isso, Júlia então acho gostava que ela muito da valorizava muito música. mais isso do que realmente o fato do dinheiro. Porque, cara, a gente sabe que ela é uma mulher muito madura e ela conseguiria ser mãe solo de boaça. Ela não precisava Ela é do Billy. praticamente uma mãe solo, eu sinto, em muitos momentos Sim. do livro ali. De que ele não participa. Quando ele tá gravando a Aurora, quando ele tá gravando o segundo disco, ele não participa muito da criação da. E eu também não consigo. Não é que eu não goste da Daisy por esse fato dela se envolver com o Billy, de ser um cara que tem um relacionamento, mas não é nem nessa questão. O que eu não gosto da Daisy, eu entendo a história dela, que ela teve pais ausentes, que ela se criou sozinha, mas eu não entendo o fato dela permanecer no erro sabendo que é errado. Ela não é burra, ela não é cega, ela tem entendimento das coisas. Então, o fato dela permanecer no erro, de tacar o foda-se pra tudo, vou usar droga, e é isso aí, não sei o que, tanto faz, tô nem aí, isso me deixou com um ranço muito grande dela. Então eu não consigo enxergar a Daisy como uma personagem que eu goste. E até mesmo vendo os trailers,
eu sinto que eu vou olhar para ela como uma menina mimada. Mesmo nos Eu trailers. acho que no trailer, eu acho que tá trazendo um pouco dessa sensação nos trailers mesmo. E é uma sensação que a gente tem da personagem. Ela é mimada, ela faz Ela o que ela mesma quer diz na que ela hora é que ela mimada. quer. Ela assume que ela Ela é mesma mimada ali, diz que né? ela é mimada. E, Ela nem até mesmo. fala, eu não sabia como é bom para a alma quando a gente conquista algo, porque eu sempre tive tudo na mão. Exatamente. Porque primeiro ela é mimada pelos pais, depois ela é mimada pelos caras com quem ela sai, porque ela é bonita e todo mundo quer ela ao redor. Então, ela tem muito esse sentimento assim de, nossa, eu sou o centro do universo. É um sentimento que faz parte da Daisy, sabe? E a Camila, como eu tava falando, assim, eu sentia que ela guardava muito essa sensação de que o Billy só estava nossa, esqueci a palavra. Sóbrio. Só estava sóbrio por causa dela. Se não tivesse ela, ele ia morrer, gente. Ele morreria com a Daisy Jones. É um fato gigantesco ali que eles dois iam morrer. Então, eu acho que as filhas, sim, pesam bastante nisso, mas eu acho que ela também, a Camila, esse sentimento faz ela ser trouxa em alguns momentos ali, sabe? Tipo, ok, que as filhas dela são o ponto principal de maior importância dela, mas ela se diminui muito por conta disso, sabe? E ela passa por uns bocados que a gente percebe naquela conversa com a Karen que ela tem ali. Que é muito forte, apesar de que eu acho que é um dos poucos momentos do livro que ela realmente se abre e se mostra vulnerável, porque durante todo o livro a Camila é uma rocha, entendeu? Ele me traiu, tome um banho, vamos conversar. Ele tá gostando da Daisy? Olha, Daisy, ele não vai separar de mim pra ficar com você, entendeu? Então, pica a mula. Ele tá ficando até tarde no trabalho, ele chega em casa, deita na cama, ela, como foi seu dia, meu amor? Tá lascada ela, entendeu? Passou o dia inteiro fodida cuidando das crianças e chega lá, tá de braço aberto pro boy. Então, o momento que a gente vê ela vulnerável realmente é nessa conversa com a Karen. E depois, quando a Karen vai abortar, é uma cena muito bonita também, porque a gente tem ali a dualidade da vida da mulher, né? A mulher que quer ser mãe, a mulher que é feliz sendo mãe, e a mulher que enxerga a outra mulher e fala, poxa, eu queria que você fosse... Essa é uma cena, eu acho que é uma das minhas cenas favoritas do livro, porque ela olha pra Karen e ela fala, eu queria que você fosse feliz sendo mãe, mas eu sei que você vai ser feliz do jeito que eu sou se você fizer outra coisa. Então, assim, é uma cena muito forte, porque você sabe que é um momento ali que a Karen tá confusa, que a Karen não tá sabendo muito bem lidar com aquilo e que a Camila tem essa sutileza, né, de falar, olha, eu sei que você tá nervosa porque você tá com medo de se arrepender, mas não é o que você quer, você não quer ser mãe. E é muito interessante também, já puxando ali a questão do Graham, né, porque a gente, como mulher, a gente pensa muito assim, pô, ele não tem lugar de fala nenhum nisso aqui não, cara, o corpo é dela, ela sabe o que ela vai passar, e é até uma hora que a Karen fala assim, eu não sei se eu ia querer ser mãe se eu soubesse que a responsabilidade não ia ser minha, que eu ia ter com quem deixar meu filho, que eu ia ter não sei o quê. Então, o Graham pensa para ela, nossa, ela devia manter a criança, porque, né, ela que vai cuidar da criança, eu tô nem aí. Mas é um sentimento muito interessante, porque você pensa, como é que ele fica... Também é um filho dele, sabe? Tudo bem que as escolhas são todas dela, eu como mulher super apoio a escolha dela, porque depois o chumbo ia cair em cima dela mesmo. Mas também é um filho dele, e aquele sentimento ali de eu não tive escolha, né? E como ele lida com tudo aquilo. Mas é interessante a forma como ele lida no sentido de se isolar, de tudo bem, ficou puto, foi lá, falou um monte, mas depois ele se isolou e percebeu que o relacionamento deles não andaria depois daquilo ali. É muito interessante, assim. E a gente vê muito dessa maturidade da Camila, eu acho, nessa cena também. E talvez até dar uma quebrada desse convencional que a gente espera, ou que a gente pensa que ela tem com relação ao casamento e a manter uma união e enfim, toda essa ideia que a gente teve da personagem. Todas as bichas mudas. Pois eu acho que nem tudo foi falado nessa entrevista. Eu acho que esse casamento podia, inclusive, até ser aberto e a gente não ficou sabendo, porque nenhum dos Eu dois esperava, contou, minha vitória no final ia ser Camila pega Daisy Jones e Billy
Foi quando... Eu falei, por que essa não se pega, pelo amor de Deus? Sim. Eu acho que eu preferia os 3 separados, assim, cada um pro seu canto. Cada um pro seu canto. A Andressa tá falando, eu acho que tem que lembrar que essa entrevista foi feita pela filha dela. Pois é, será que rolou aí um favorecimento? É interessante pensar nisso, porque ninguém garante que a Daisy tá falando a verdade. Afinal, ela tá na frente da Camila. Não vou falar mal da mãe dela. A menina vai me escutar. Pois é. Mas se o pai da menina teve a coragem, né, de falar as Minha coisas... mãe, sua mãe me pegou com a boca na botija. Eu entendi que a mulher tava com a boca Não, na era botija. a boca da botija da mulher. A boca não era dele, não, entendi certo, aparentemente. então. Socorro, Deus. Ai, meu Deus, foi Mas muita tudo bem, coisa. ela deu até o dia, né, pra ele, que ele podia continuar fazendo. Gente, é muito madura aquela moça. Ai, pois é, um espírito evoluidíssimo. já. Evoluidíssimo. O amor próprio, Não tô no abriu mesmo um buraco e se enfiou. Gente, tem uma cena que eu queria muito que tivesse. Eu queria muito que aparecesse a cena do jantar da Camila com um amigo. Eu queria muito ver, porque eu tenho certeza que aconteceu. Eu queria muito ver, assim, tipo, faz a cena, pelo amor de Deus, mostra que ela traiu ele. E é muito louco, porque até o Billy fala, eu achei aquela cena bizarríssima. Eu falei, gente, meu marido fala pra mim que ele vai se encontrar com a ex, eu vou botar uma câmera no pescoço dele. Aí ele fala, não, é porque ela tem os segredos dela. Eu falei, tem segredo dele porra nenhuma, mas rapaz. Gente, vocês já comentaram sobre... Aí toda hora que a Aline vai falar, eu falo, desculpa, Aline. Não, Vocês falaram também da amiga da Daisy, gente, porque aquilo não é amiga, aquilo é uma santa, né? Pois é. Nossa. Simone, gente, a Simone é perfeita. Gente, ela Gente, falando... eu amo ela. Quando ela fala assim, eu até grifei, eu não lembro agora que eu tô com um Kindle na bolsa, mas ela falando que às vezes você precisa só ter um amigo desse e tal, que vai e empurra você pra frente e tal. Nossa, isso foi tão lindo, sabe? Eu achei Sim, que faz sua mala, maravilhoso. coloca você no avião e leva pra longe do príncipe Nossa, italiano. foi tudo. Amei. Ela é maravilhosa, é uma das melhores personagens também. E ela parece que vai ter um destaque, né? Ela tem, se não me engano, ela tem até um pouco. Diz que a filha dela também virou um sucesso e tal. Ela apareceu, saiu hoje, eu não sei se vocês viram no TikTok da Riley, que é a que faz a Daisy Jones. Eles estavam cantando uma das músicas que ainda não saiu da série. Eles estavam cantando no TikTok. Olha. Pois Mas eu tô imaginando a Simone, tipo, bem uma Nina Simone, tipo assim, uma cantora. Mas ela é negra, famosa. tem o cabelo black power, toda negociona, Toda do jazz. Escolheram, eu achei linda ela, perfeita. Perfeita, eu gostei também. Enfim, foi, no geral, uma releitura muito interessante. Muito interessante. Eu senti que eu marquei muito mais do que eu marquei. Gente, tá todo marcado, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu marquei muito o meu também. Eu marquei muito mais do que eu marquei na primeira vez que eu li. Risquei, gritei, xinguei, fiquei puta. E foi muito legal, assim. Eu lembro que da primeira vez eu fiquei muito irritada com as drogas. Eu acho que dessa segunda vez eu já estava acostumada. Da primeira vez, eu lembro que eu larguei o livro quando ele beija ela. Quando o Billy e a Daisy dão um selinho, eu larguei e falei, não vou mais ler essa merda, não. E aí... eu só voltei pra ler depois de muito tempo. Porque eu falei, vou terminar essa bosta. Puta já na vida, assim. E aí eu falei, glória a Deus. E aí essa releitura foi muito legal, porque aí eu fui do começo até o final, né? Mas, enfim, foi uma leitura uma releitura muito interessante. Eu acho que eu consegui pegar mais camadas do que eu peguei da primeira vez que eu li. Eu também acho, pra você ver sua releitura, a primeira vez que eu li foi em 2021. Na verdade, foi bem nessa mesma época. Se eu não me engano, eu li na semana do dia 16 de fevereiro de 2021. E eu lembro que eu tinha comprado o Evelyn Hugo pra ler, e eu tava esperando chegar, e eu resolvi, vou pegar uma coisa dessa autora só pra
conhecer. Eu nem estava esperando muita coisa, mas eu lembro que eu gostei bastante. Eu só me incomodava com o tamanho dos capítulos enormes, porque eu estava lendo do Kindle, aí só aparecia os capítulos bem grandes, por uma hora, assim, mas eu amei. Só que já fazia 2 anos, né? Não lembrava de absolutamente nada. Aí foi bom fazer Nossa, essas leituras, essa discussão e uma feira tem, esse, né? esse capítulo de 2 horas, o que foi isso, gente? Eu já tava assim, não acaba, por favor. Tipo, parecia um filme. Eu comentei com a Ana Paula, né? Aham. Gente, que é isso? É um filme, meu Deus, não acaba Ainda nunca. bem que eu não Pois tava é, lendo no Coisa Kindle, eu boa tava é lendo que não tem aqui. capítulo. Eu tava considerando capítulo isso aqui, gente. Eu não tava considerando isso aqui Eu capítulo. também, É, Eu eu considerava também. Eu comecei a capítulo considerar isso também. aqui, ó. Capítulo, Aham, eu eu comecei a também. tá bom, porque se fosse pra considerar essas 2 horas, minha gente, eu ia Sim, chorar. Eu não consigo nossa. parar pra terminar o Eu não tinha capítulo. nem. 2 horas Eu que eu tava. tava lendo o capítulo. Gente, eu tava lendo no trabalho, eu não podia nem fazer assim as 2 horas direto, nem aqui, nem na China, né? Porque eu tava no trabalho lá, assim, ó, nos momentos de intervalinho, assim, quando ninguém tava olhando pra mim, eu ia lá e lia um pouquinho. Nem tinha como. Ai, meu Deus. Agora é nos preparar pra essa estreia. Bom, vão estrear 3 episódios. Vamos ver como é que a gente vai fazer, porque não vai dar pra assistir 3 episódios Ai, vai ser juntos, né, picado? gente? Vão ser, sim, 3 episódios A gente sexta, assiste 3 episódios primeiro. na outra. A gente Ai, pode assistir gente, o eu não sirvo pra primeiro. isso, entendeu? Eu gosto de Eu também maratonar detesto. tudo num dia. Eu odeio também. Vocês não vão me bater se eu assistir logo, né? Porque eu não vou me aguentar. Gente, vocês tiveram Mas essa vamos mesma orar. sensação que eu do primeiro trailer, quando vocês viram a Daisy a primeira vez que ela parecia uma cantora de música country, Sim. que vinda do interior? Ficou parecendo uma hippie. Meu pai me deu Parece assim, uma Gente, ela tá Florence. muito hippie no trailer, mas eu gosto, não tô nem reclamando. Eu acho muito legal a estética, Eu assim. achei, eu tava esperando que ela fosse bem parecida com a Florence, do Florence and the Machine, até falei aqui. E na E ela própria tá parecida. Só que eu espero, só falta tal descalça, né? Na própria Que página bota da, não. É. tem um monte de comentários quando eles liberaram o vídeo de Honeycomb, tá lá um monte de comentários falando sobre isso, que tá parecendo a música country, que acabaram com a música, que era pra ser um rock, não sei o quê. Tem muito comentário Mas eu achei mesmo negativo. que as músicas eram pra ser mais rock. É. Inclusive, essa é uma discussão muito forte no livro, que a música tem que ter pegada rock, pop rock, né? E as músicas são muito baladinha. É. Não, eu tava ouvindo o Honeycomb, meu pai perguntou se era country. Pois é, não tá fácil não, jovens. Bom, vou fazer o sorteio. Cruzem seus dedinhos. Primeiro aqui, de 2 Vocês me a contam, 32. porque eu tô saída. Você o quê? Meu pai tá vindo me buscar. Aí eu tô saída, e depois vocês me contam no que deu. Tá bom. Tá bom, beijo. Eu amei. Tchau. Aí vai Ai, Deus. Letícia é ótima. Vamos lá, gerei 12. Achei a planilha. Gente, não sei quem é. Bonequinha. Ela. Ela não botou o nome dela, não. Tassiele, tu não falou nada, Tassiele. Tu foi lavar teu cabelo pra vir lá no Meet e tu não falou nada. Pô, tu fale agora. Tu tá muda, amiga. Desmuta o microfone. É que o marido chegou, eu tive que fechar tudo. Gente, eu acabei de trocar meu nome no YouTube, eu não vi que tava esse nome. Foi tu que ganhou? Uhum. Eu acho que eu fiz esse negócio quando eu tinha Finalmente alguém ganhou que tá na uns live. 13 anos, juro. E tava com esse nome, eu falei, nossa, como é que tá meu nome no YouTube? Eu falei, por Deus, tem 5A. Bonequinha. E aí, bonequinha? Eu acabei de trocar. Tipo... A ganhadora. Ela ganhou o que, Barbie? Os 50 ou 70? Fanfiqueira, R$50. Ó, já vai comprar uma É a questão primeira de live é uma questão de quem eu tô participando e eu já ganhei. Beijo, beijo, beijo. Parabéns. Primeiro mês participando? Depois a gente Beijo, conversa mais. Laline. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, Laline. Tchau. Arrasou. Deu nome. Vamos pro próximo. De 33 a 68. De 46. Leile! Leile não tá aqui, mas Leile é fã de Daisy Jones.
Leile ganhou os 70. Beijo, Andressa. Bom, arrasamos, meninas. Obrigada pela leitura, mais uma leitura. Obrigada pela live, por estarem presentes aqui, maravilhosas. Nossa enquete para a próxima leitura está lá no YouTube, tá? Ou no YouTube não, desculpa. Tá no Instagram, vai sair amanhã o resultado. Amanhã folga, e daí a gente vai liberar o cronograma. Mas acho que esse cronograma a gente vai adiar um pouquinho o começo, porque a gente atrasou para soltar a enquete, é o tempo de, né, vocês adquirirem os livros. Quem for ler junto com a gente, tô empolgada. Obrigada. Deixa eu ver aqui um spoiler de qual livro que tá na frente. Conta pra gente. 42% Síndrome da Boa Garota e 58% Uma Questão de Química. Gente, o selinho que eu coloquei ali, ó, preferido da Barbie. Vocês sabem que tem exato nesse livro, né? Pois é, a gente vai ter que vir aqui com um professor, a gente vai ter que contratar um professor de física para vir aqui na live semana que vem. É de química, mulher. Ou de química. Meu marido é professor de física, se precisar. Aí, ó. Tá, obrigada. Vai ser então tá, gente. Era isso. Tudo. Tchau, meninas. Boa noite. Obrigada, gente. Deixa eu parar a gravação. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite.